Boa noite. Deus abençoe. Eu estou aqui com a minha família reunido para a gente fazer uma oração e uma leitura do Salmo 111, do 1 ao 10. Louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimentos aos que o temem. Lembrar-se a sempre do Senhor conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe as heranças das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção envia ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Amém. Vamos orarmos? Oremos. Glorioso Deus, glorioso Pai, obrigado por tudo o que tem feito em nossa vida, por essa proteção, por sua benignidade conosco, que continue, Senhor, nos protegendo com mão forte. Agradeço ao Senhor pelos nossos irmãos da igreja, pela saúde que os irmãos têm, e te peço, Senhor, também que tenha misericórdia daqueles que estão precisando de ajuda, que estão enfermos, que o Senhor ore por todos. Te peço e te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchau, irmãos. Fiquem com Deus. Tchau. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Concede que sejamos um corpo só em ti. Com penas e malícias de nós bem longe vão. Desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por santo e forte amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com terna compaixão. Jesus suavemente ensina-nos a amar e faz-nos bem dispostos também no perdoar. Ó, quanto carecemos do auxílio do Senhor, unidos suplicamos a Ti por esse amor. Senhor, se a igreja toda andar em santa união, então será bendito o
noite, amada igreja. Que bênção, né? Mais uma vez estarmos aí para cultuar ao Senhor, adorar esse Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus bondoso, Deus de infinita misericórdia. E nesta noite nós queremos falar sobre a soberania do Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele tem uma vontade perfeita, Ele faz tudo perfeito, e dentro dessa perfeição, muitas vezes nós ficamos perdidos, porque não conseguimos entender todo o trabalhar de Deus, o plano do Senhor. Mas o nosso privilégio é de podermos confiar no Senhor. E nós queremos convidá-los que abram suas Bíblias aí em João, capítulo 21, versículos 20 ao 22. João, capítulo 21, versículos 20, 21 e 22. João 21, versículos 20, 21 e 22. A Bíblia diz: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esse dia, queremos louvar o teu nome, por mais essa semana que se inicia na força do teu poder. Já tivemos hoje pela manhã um tempo gostoso, maravilhoso de adoração, de comunhão, de aprendizado, e agora de igual maneira, Senhor, fale conosco, orienta-nos, ajuda-nos em tudo, pois nós dependemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas ao nosso redor e esquecemos que nós temos que dar contas para o Senhor da nossa vida, do nosso ministério, daquilo que o Senhor nos entregou. E Deus, Ele tem realmente uma grande preocupação na minha vida, na sua vida. E às vezes nós estamos preocupados em demasia com as coisas, andamos de um lado para o outro, estamos vendo uma coisa aqui, uma coisa ali, olha, falta uma coisa lá, isso aqui está errado, e nós não paramos para ver, e eu, como é que eu estou? Né? E nós vemos que Pedro estava tão preocupado com João, que esqueceu que Deus tinha uma tarefa para ele também. E Pedro falou para Jesus: oh, Senhor, mas esse aí, o João, o que vai acontecer com ele? Jesus falou: olha, se eu quiser que ele fique até que eu venha, você tem que ter com isso. Segue-me tu. Né? O nosso Deus é todo-poderoso, é soberano, Ele tem um plano para cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um dom, um talento, cada um de nós tem uma missão, e a beleza do corpo é quando cada um de nós faz com maestria, faz com destreza, faz com aquilo que o Espírito Santo nos dotou de recursos, para que Deus seja glorificado. Por quê? Porque o nosso Deus é soberano. Quando nós vemos as ações do Senhor Jesus, o seu ministério, os seus milagres, suas curas, nós vemos as mais diversificadas maneiras de Deus atuar. O Senhor, de uma maneira muito especial, Ele fez curas, Ele fez palestras, Ele pregou o Sermão do Monte, Ele falou para reis também, para as autoridades religiosas também. E sempre com singularidade, cada um deles, Jesus tratou com aquela peculiaridade que lhe era devida. Nós olhamos aqui um cenário em Mateus capítulo 8, versículo 2. Eu quero convidá-lo para abrir aí, Mateus capítulo 8, versículo 2. A Bíblia diz assim: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo.
Agora vejam, queridos irmãos, aquele leproso, ele pede ao Senhor Jesus, mas ele pede de uma maneira diferente. Ele não vai lá e bota Jesus na parede, ele fala: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Então nós olhamos aqui, aquele leproso, ele se coloca debaixo da autoridade do Senhor, debaixo da soberania do Senhor. E Deus, então, ali através do Senhor Jesus se manifesta. E ele trabalha ali naquela vida. A Bíblia diz aqui no versículo 3, estendendo a sua mão, Jesus tocou-o dizendo: quero ser limpo. E logo ele ficou purificado da lepra. O Senhor Jesus é Deus homem, o Deus encarnado, o Emanuel. E ele estava ali para mostrar também através de sinais. Porque os judeus pedem sinal, os gregos sabedoria. E Paulo falava: nós pregamos a Cristo, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas o Senhor Jesus, ele veio manifestando sinais ali especificamente para aquele cenário primário judaico. Né? E nós vemos então aquele homem, né, aquele leproso sendo limpo e Deus operando de uma maneira tal que eles viram: olha, ele é realmente o Messias. Mas o Senhor Jesus também curou a sogra de Pedro sem que ela estivesse ali, aliás, sem que alguém estivesse intercedendo por ela. Versículo 14, a Bíblia diz assim: e Jesus, tendo entrado em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Nós vemos aqui Jesus agora na casa de Pedro, e ele entra lá, a sogra dele não pediu, Pedro também não pediu. Nós não temos aqui no contexto nenhuma inferência que haja um pedido, mas o Senhor Jesus Cristo espontaneamente ele vai lá e cura aquela mulher, porque o Senhor é soberano, ele tem uma vontade própria e ele não é mandado por ninguém, ele manda, ele é Senhor de tudo e de todos. E é bem diferente do que nós vemos nos dias de hoje. E queridos, a soberania do Senhor importa que nós lhe sejamos submissos, porque só existe um Senhor e todos nós somos servos. Então, o Senhor é que opera o seu querer e efetuar sem interferência humana. Jesus curou o servo do centurião. E o centurião falou: Jesus, não precisa ir na minha casa não. Diz só uma palavra, porque ele falou: eu sou autoridade, né? Eu sou autoridade sobre uma centúria. E ele falou assim: eu sei como é que funciona esse conceito de autoridade. Se o senhor falar daí, lá na minha casa, o meu servo vai ser curado. Ele entendia realmente toda aquela mecânica de autoridade, que o Senhor Jesus é Senhor de tudo e de todos. O Senhor Jesus é Senhor de todos os problemas que nós temos, das enfermidades, das dificuldades, porque Ele é soberano. E quando nós aprendemos que Ele é soberano, Ele tem uma vontade própria e Ele dirige nossas vidas, nós aprendemos a descansar. Pedro foi uma bênção, teve um ministério glorioso, maravilhoso, mas ele tinha um temperamento afoito. E como nós vimos no início, né, ele estava tão preocupado com João e ele esqueceu realmente do que? Das atribuições que pesavam em seus ombros. E o Senhor Jesus falou: olha, se eu quiser que ele fique, o que você tem com isso? Segue-me tu. E nós estamos vendo aqui atos da soberania de Deus em Cristo, o Emanuel, o Deus encarnado, mostrando nessa doutrina o quê? Que o Senhor faz o que lhe apraz. Nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhum evangelista, nenhum ministério, ninguém pode mandar em Jesus. Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele é o Senhor e nós somos servos. Jesus curou 2 cegos e pediu que eles mantivessem o milagre em segredo, mas Ele curou um paralítico na frente das multidões. Eu vou abrir aqui em Mateus 9, que está pertinho aqui, do 1 ao 8 a Bíblia diz assim: e entrando no barco, passou para o outro lado,
E chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é o mais fácil? Dizer: Perdoados-te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma tua cama e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantou-se e foi para a sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Jesus Cristo, o infinito Deus homem, o Deus encarnado, ele fez um milagre em oculto, ele também trabalhou publicamente, ele veio mostrar o quê? Que ele era o Emanuel e que ele manifestava a soberania de Deus. E é por isso que o cerne da Bíblia, o que sintetiza a Bíblia, é João 3,16, quando a Bíblia diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus também disse: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas, aplicando um pouquinho aquele versículo de abertura dentro do contexto, às vezes as pessoas, elas sabem que são pecadoras, sabem que o salário do pecado é a morte, sabem que elas precisam confiar somente em Jesus, porque pastor não salva, padre não salva, pai de santo não salva, o papa não salva, a igreja não salva, mas o problema é que elas ficam pensando no outro. Olha, se eu me converter, o que vai acontecer? Como é que vai ser? O que eles vão falar de mim? Pedro estava preocupado com a vida de João. É claro que é um contexto totalmente diferente, mas hoje nós estamos muito preocupados com o que o outro vai dizer, o que ele vai falar, e não estamos preocupados diretamente o quê? Com a nossa vida espiritual, com a morte. Muitas vezes nós queremos deixar a coisa passar batido, ignorar muitas vezes o perigo que nós estamos correndo. Talvez você está ouvindo essa mensagem hoje à noite, você sabe o que é a morte. Não é certamente cessar a vida corporal. A Bíblia fala de uma morte espiritual também. Essa semana perdi um tio, né? Fomos ao funeral dele, tivemos até oportunidade de ter ali uma pequena participação. E nós lembramos, o meu sobrinho, alguns anos atrás, ele viu o seu pai no caixão, meu irmão, e ele perguntou: Tio Silvio, onde que meu pai vai de barco? Ele não entendia o que era a morte. E nós não tínhamos ali condições de explicar devido à sua idade. Nem tinha capacidade de entender, mas talvez você que está olhando, está assistindo, ouvindo essa mensagem e sabe que realmente a morte é muito mais complexa do que meramente cessar atividades cerebrais, o coração parar de bater, o corpo morrer. A Bíblia fala de corpo, alma e espírito, de tricotomia, e a Bíblia fala que nosso espírito é eterno, e a Bíblia diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê em Jesus já está condenado. E a Bíblia fala de um inferno, certamente, que existe ali para as pessoas que rejeitam Jesus. Olha, eu não rejeito Jesus não, pastor, eu até creio nele. É verdade, a Bíblia diz que até os demônios creem. O grande diferencial é que existe a fé salvadora. Aquela fé que é dada pelo próprio Deus. É Deus que infunde no nosso coração. E quando nós recebemos a fé salvadora, a Bíblia diz que o Espírito Santo começa a bater em nosso coração. E ele começa a querer que você abra o coração, como está acontecendo contigo agora.
para que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não se importando com o que os outros vão falar. A Bíblia diz lá em Mateus 10, 32, 33, portanto, qualquer que se envergonhar diante dos homens, né, de Jesus fala, eu me envergonharei dele diante do meu Pai, mas qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A Bíblia diz que você não deve se importar com os outros, mas sim esse Deus soberano que está chamando você agora para também se arrepender dos seus pecados, se entregar ao Senhor Jesus Cristo, reconhecê-lo como único e suficiente Salvador da sua alma. A Bíblia não diz que você tem que ser batizado, tem que ser crismado, tem tantas coisas, tantos ritos, mas a Bíblia diz que você deve aceitar Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10, versículos 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E 11, a Bíblia diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a soberania de Deus te leva hoje a deixa o que os outros vão falar. Foca aquilo que Deus está falando para você através da sua palavra. Jesus usou palavras doces e animadoras para falar com seus discípulos, quando acalmou a tempestade naquele mar revolto, mas também ele proferiu palavras duras com a mulher de Cananeia. E foi até humilhante, né? Aquela mulher, naquele cenário ali, mas o Senhor Jesus deixou uma lição muito grande. Vamos abrir lá Mateus capítulo 15, do 21 ao 28. Mateus 15, do 21 ao 28. Quando o Senhor Jesus fala com essa mulher, dá a impressão que, olha, Jesus acabou com ela. Mas, na verdade, o Senhor Jesus estava mostrando o tamanho da misericórdia de Deus. A Bíblia diz, Mateus 15, do 21 ao 28. E partindo Jesus dali, foi para as bandas de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nós vemos que aquela mulher ela foi submetida a uma situação de extrema humilhação para ver se o orgulho ia falar mais alto. Mas aquela mulher ainda ela se humilha diante do Senhor Jesus e fala, mas os cachorrinhos comem das migalhas. E o Senhor Jesus, ao invés de atendê-la simplesmente, ele fala, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. O Senhor Jesus reconhece naquela mulher que ela é estrangeira, não era nem judia, mas ele reconhece que aquela mulher, ela também confiou nele, assim como você pode confiar hoje, e não meramente para ter um problema resolvido, mas ter o maior problema que a humanidade tem, que pode ser resolvido agora também, através de Jesus. É o quê? É a salvação. Porque você e eu estamos destinados ao inferno. A grande bênção é que eu já aceitei Jesus como Salvador. E eu não sei se você já o fez, mas se não, a Bíblia diz que hoje você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus.
Mas o que minha família vai falar? Olha, não se importe com os outros. O Senhor Jesus deu uma lição para Pedro ali, embora o contexto fosse outro, mas é para nós aprendermos. Que importa os outros? Segue-me tu. Você hoje precisa seguir a Jesus, se arrependendo dos seus pecados, entregando sua vida totalmente ao Senhor Jesus. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é único e suficiente Salvador. E só Ele pode te dar vida, vida eterna, vida em abundância, vida que não termina com a morte física, porque Ele nos dá vida eterna. Queridos, é maravilhoso nós vemos quanto o Senhor nos ama, quanto Ele tem realmente mostrado o seu amor para conosco, com o seu ministério que de 3 anos e meio, depois culminando com a sua morte tão atroz lá na cruz do Calvário. Morte vergonhosa. A Bíblia diz que Ele foi contado com os malfeitores. Ele foi lá crucificado entre 2 ladrões. 2 ladrões, foi contado com os malfeitores. E é impressionante nós vermos que, mesmo assim, o Senhor Jesus não se envergonhou. Ele foi à cruz do Calvário para quê? Para te dar vida, para me dar vida, vida eterna, vida em abundância, a vida que transcende a morte, porque é vida eterna. O maior milagre não é cura, o maior milagre não é prosperidade, o maior milagre não é você ser livre aí de um assalto ou de qualquer coisa. O maior milagre é a conversão através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz que isso só vem através da iluminação do Espírito Santo. Não vem meramente do nosso pensar, do nosso falar, mas vem quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí você vai experimentar que não importa o que os outros vão dizer, quando Jesus Cristo te chama para a salvação, quando Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, não importa o que os outros vão falar. Cada um de nós que faz parte da igreja do Senhor hoje, um dia teve que se humilhar. Às vezes tem que chegar na frente de uma igreja. Às vezes nós temos que simplesmente ajoelhar. Às vezes nós temos que falar, como agora você pode falar aí no seu lugar. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados e eu peço que o Senhor salve a minha alma, escreva o meu nome no livro da vida. Eu me entrego totalmente a Ti. É só isso. E a Bíblia diz que é o início de uma nova caminhada, mas tem que haver o que? Humildade. Não fique pensando que o outro vai falar, que o outro vai dizer, olha, outros estão me vendo. Segue-o você. Jesus está te chamando hoje você. Ele é soberano. E quando Ele te chamar, e se Ele está te chamando agora, a Bíblia diz que não importa o que os outros vão dizer, você vai ser alcançado pelo poder de Deus. A senhora, você jovem, vai ser transformado pelo poder de Deus e vai começar uma nova vida. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você se arrepende de seus pecados, é convertido ao Senhor, o Espírito Santo faz aquele processo do novo nascimento. A Bíblia diz que diante de Deus zerou. Sua folha corrida espiritual agora é 1000. Não aparece mais nada, porque Deus perdoou todos os seus pecados, os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que há uma necessidade de nós entregarmos nossa vida a Jesus. Ele veio para todos. A Bíblia diz que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, é claro que Jesus Cristo morreu, a Bíblia diz que Ele amou o mundo, já citei várias vezes, mas você aceitar Jesus Cristo é uma decisão única, pessoal e exclusiva. Ninguém pode fazer por você, pela senhora irmã, a senhora dona, por você jovem, é só você que pode fazer. E é por isso que nesta noite o Senhor te chama também. Não se importe com quem está ao seu lado, o que vão dizer, o que vão falar, porque
há uma necessidade de você também aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus está te dando uma grande oportunidade nesta noite de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Não perca tempo, não perca a oportunidade. Hoje é dia da salvação. Hoje é tempo aceitável. Hoje é dia de você se render totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelo privilégio de podermos servir ao Senhor e pelo privilégio também de podermos convidar outros que às vezes estão cocheando entre dois caminhos, às vezes estão preocupados com o que o outro vai dizer, que vão dizer, e o Senhor quer que ele também tome uma decisão ao lado de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esta noite nós podemos ver que a tua palavra é viva, eficaz, é penetrante, muito mais do que espada alguma de dois gumes. Faça o que lhe apraz, Senhor. Continue trabalhando, guardando, salvando almas, edificando vidas, para que teu nome seja glorificado. E nós que já somos crentes também, ó Pai, que nós nos importemos com o ministério que o Senhor nos deu, que cada um de nós seja consciente da atribuição que recebeu de Jesus, para que nós desempenhemos bem o nosso ministério. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.